você pode acompanhar o programa pela web. Basta acessar o site www.tvmatogrosso.com, está na tela aí, já coloca na sua agenda, né, para não perder mais o programa. E tem o YouTube também, então várias maneiras de você acompanhar o Algo a Mais. E hoje o tema Método das Boquinhas, estamos aqui com pessoas maravilhosas, encantadoras, né? E a gente vai falar um pouquinho mais. A gente focou bastante na dislexia no primeiro bloco e a gente comentou aqui no intervalo que é preciso abranger mais isso, né? Que o método das boquinhas não é somente para quem tem a dislexia, não é isso? Isso mesmo. Como eu disse, né, sendo multissensorial, nós vamos atingir qualquer tipo de indivíduos, tá? Então, por exemplo, as pessoas que apresentam o transtorno do déficit da atenção e hiperatividade, TDAH, né, que não param quietas, né? Então, que têm dificuldade ou que estão muito alheias, estão desatentas, têm dificuldade de acompanhar. Torno a dizer, o som é muito frágil para que essa pessoa seja sensibilizada. Então, a própria memória dessa pessoa, né, já está prejudicada, né? Então, boquinha, sendo uma coisa muito chamativa, né, a criança acaba parando para ver. Então, tem um resultado muito legal na aprendizagem dos TDAHs, né? As deficiências intelectuais, né? Então, você tem APAES brasileiras, o estado do Paraná inteiro, as APAES têm usado boquinhas, não só Paraná, né? Eu citei porque foi o primeiro estado que adotou boquinhas, né? Então, as APAES usam muito, então, os deficientes intelectuais se beneficiam bastante desse aprendizado. Os autistas, né? A Claudiane esteve aqui, me parece que outro dia falando. Então, a gente tem bastante autistas, né? Então, um próximo curso novo que está começando é Boquinhas no Espectro do Autismo, né? Então, você já... gagueira? Gagueira, a mesma coisa. Por quê? Porque, sendo um método oralista, né, ele parte da articulação, vai fazer com que esse indivíduo que apresenta essa disfluência, essa gagueira, né, tenha um pouco mais de controle sobre a própria sua fala, né? Então, a gente tem relatos de educadores de que crianças que apresentavam uma gagueira, que a gagueira está meio que em extinção hoje, né? Graças a Deus, é uma patologia que tem diminuído muito, né? Isso é muito bom, né? Mas, mesmo assim, ainda você tem indivíduos que têm dificuldade. E aí você vê boquinhas amenizando o quadro, né? Quem tem, por exemplo, uma afasia, sofreu aí um derrame, sofreu algum problema neurológico, né? E apresenta... Tem que começar a falar de novo, né? Exatamente, recomeçar a falar. Então, a gente tem visto boquinha sendo utilizada com grande, não só sucesso, mas com grande resultado a curto espaço de tempo, né? E aí você tem qualquer tipo de patologias sendo trabalhadas, né? E faz com que os indivíduos que têm a patologia estejam sendo abordados com a mesma metodologia que as demais crianças. Então, na sala de aula, o educador não precisa separar, entendeu? Porque é bacana, né? É aquela inclusão, né, excluída. Né? Uhum. Então, não acontece isso com boquinhas. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? Então, isso que facilita a vida de um educador, né? O educador que está nos ouvindo sabe exatamente que isso faz sentido, porque pegar uma classe com 3, 4 crianças incluídas, um pouco mais sérias, deixa um educador de cabelo em pé, né? Porque tem que fazer coisas muito diversificadas. Né? E a criança também sofre nesse momento, ela que é um pouco diferente das outras? Pouco não, sofre bem, porque sofre muito? Não tem como você dizer que ninguém percebeu. Pelo contrário, eu defendo que a inclusão seja explicitada. Todo mundo sabe que você apresenta uma patologia ou que você apresenta uma dificuldade. Ela pode não ser colocada na sua frente, não é politicamente correto, ninguém está discriminando, mas todo mundo sabe, né, que aquela criança não está indo bem. E aí as sensações são ou de ficar com pena, ok? Ou de ter aversão. E nada disso é bacana, né? O que a gente quer é inclusão, né? É mostrar que a aprendizagem pode vir, né? Então, é isso que é bacana a gente ver, né? Que a aprendizagem é um grande ganho dentro da inclusão, né? Então, às vezes eu tenho uma diferença física, né? Uma diferença sensorial, seja auditiva, visual, e que não vai passar, né? Mas a aprendizagem vai vir. Né? Então, isso é vamos dizer, um porto seguro, né, para essa criança, porque às vezes ela é excluída por apresentar uma limitação sensorial, né, e, via de regra, a aprendizagem vem junto, ela é excluída também da aprendizagem. E não é nada disso que todo mundo quer que a aprendizagem aconteça. Né? Com certeza. Maísa, você já se deparou com algum aluno, assim, e olhou para ele e falou, nossa, passei por tudo isso?
Já? Perfeitamente. Exatamente por tudo isso que ele está passando? E isso traz uma sensibilidade maior no sentido de você se dispor a ajudar essa criança, a despertar, a provocar o professor a estar junto, fazendo a diferença na vida da criança. E por que você acha assim que você não teve... Você acha que teus pais não perceberam ou não tinha recurso, não tinha informação? Não tinha informação, né? A gente morávamos no interior, eu fui alfabetizada na fazenda, com professora rural. Então, assim, muito precário. Agora, assim, uma coisa que me ajudou bastante, que eu acho que vale ressaltar até para os pais, foi a questão de regras e disciplinas em casa. Entendeu? Isso me trouxe uma segurança maior. Porque o que acontece? Quando a criança está com dificuldade ou apresenta algum sintoma, a proteção dos pais atrapalha, às vezes, ele ir. Por quê? Porque ele não dá conta, ele coitadinho. E isso traz um sentimento que a criança acaba parando e não desenvolvendo todas as habilidades que ela é capaz de fazer. Então, para mim, foi favorável esse não perceber da minha família. Porque, assim, eu não mudou o ritmo da casa por causa de mim. Uhum. E isso me ajudou. Tanto que eu estou aqui descobrindo há pouco tempo. Entende? Então, é muito interessante a família ter esse olhar. Ele tem uma limitação, mas ele é capaz. Ele pode ir, se ele for estimulado, se ele for adotado um método correto, que no caso, né, a gente está falando do método das boquinhas, que para mim não tem outro. Porque em 13 anos de escola, eu tive várias tentativas e não tive resultado. Eu estou com 6 meses, literalmente, dentro da boquinha e já tem resultado que eu não tive em 12 anos de trabalho. Então o caminho é muito esse, significativo. com toda certeza, né, Claudiane? E assim, é uma coisa que Cuiabá tá... Eu estava em Brasília semana passada e o boom também está lá e em Cuiabá também está muito. Crianças que estão fazendo avaliação de processamento auditivo, né, que é a parte de interpretação deste som. E a maioria das crianças estão fazendo e apresentando alterações muito significativas. Só que se a gente não tem um olhar diferente para essa criança em sala de aula, ele não percebe que a professora está chamando o nome dele, ele tem a presença do som, mas ele não sabe o que significa. Então vai fazer o exame. A mãe se descabela, né? Fica extremamente preocupada, meu filho está surdo, não tem nada a ver com a audição. Ainda bem que ele está percebendo esse som, mas ele não identifica o que é. Uhum. Então, Boquinhas tem todas as ferramentas para trabalhar com crianças que têm alteração de processamento auditivo. Então, isso é importante colocar. Na escola, os professores estão dizendo, ele está disperso, ele não quer estudar, ele não presta atenção em mim. Ele não te entende, né? Então, se eu não entendo o que ele está falando, como é que eu posso ter uma comunicação efetiva? Como é que eu posso ler em voz alta e tentar entender o que eu estou lendo? O retorno está errado, tem alguma coisa distorcida nisso. Então, Boquinhas vem para poder trabalhar isso. E demora para ser percebido na sala de aula, isso do aluno, ela achar que o aluno não está prestando atenção, não me escuta, está muito disperso? Demora? Depende, né? Depende, mas assim, demorar para ver esse comportamento não demora. Mas demora a entender o porquê que ele está fazendo isso. Porque toda criança é agitada hoje, né? Toda criança mora em apartamento ou em condomínios fechados que não tem tanto lazer. Então, chega na escola, que passa o dia inteiro, ele quer fazer coisas, ele quer, né, mostrar que tem gás ali. E, às vezes, a professora, uma sala com muitos alunos, uma acústica que não reverbera-se o som, isso não é legal para essa criança. Então, ele vai se tornar mais ativo. Eu não estou dizendo que ele tem hiperatividade, não estou diagnosticando essa criança, mas ele vai ter um comportamento diferente. Mas o senso comum diz, é agitado, é culpa dos pais que não dão limite. Isso precisa ser investigado, porque a criança vai sofrer. A gente tem adultos que sofrem, como tem crianças que sofrem. E os pais também não estão preparados para receber como se fosse só um diagnóstico, né? Mas especificamente limpo, diagnóstico de alteração de processamento auditivo central. Os pais também não estão preparados para isso. Mas a escola consegue visualizar que tem alguma coisa diferente. Mas às vezes banaliza isso. Não pode ser banalizado, isso é uma coisa importante, né? Ser alfabetizado te traz para o mundo social, né? Faz você entender que é um ser útil em sociedade. Então, eu não posso dizer que a criança está desatenta porque ele não comeu, porque ele não quer saber de estudar. Eu também posso não estar sendo legal com esse aluno.
né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito sério em estar colocando essas crianças para fazer uma avaliação correta mesmo. Isso é muito importante. Eu queria pegar um ganchinho dela, pode? Deixa. Ela fala bem do processamento auditivo, né? Que está bem. Ela falou de Brasília, a gente estava discutindo bastante isso em Brasília a semana passada, né? Então, eu vejo hoje, com essa questão das formas de se diagnosticar, está muito mais fácil, né? Muito mais acessível você conseguir ter um laudo, ter um diagnóstico, né? Mas isso não basta, né? Então, para que uma família tem um diagnóstico, essa criança apresenta falhas de processamento auditivo, ou essa escola tem isso, justificam os erros, mas e aí? Né? Justifica os erros, e daí? Eu vou fazer o que com isso aí? Né? Então, muitas vezes, o tratamento do processamento auditivo tem que ser específico com um profissional fonoaudiólogo, numa cabine, ou seja lá o que for. Só que é preciso que a gente entenda que o processamento auditivo, ele acontece na vida, em todo instante, em qualquer ambiente, processar sons. Ok? O cérebro está... Agora, nós estamos falando aqui, nós estamos processando sons. Né? Então, esses exercícios têm que ser encampados por onde o indivíduo vive, seja na escola, seja na casa, né, no meio onde ele está. Então, Boquinhas, torno a dizer, sendo multissensorial, a gente faz exercícios de processamento auditivo. Né? Então, o professor se sente ancorado em trabalhar aquelas dificuldades que a criança tem dentro da sua alçada pedagógica. Né? Por quê? Porque esse indivíduo fez um tratamento no consultório, mas tem que haver continuidade na escola. E em casa. E em casa a mesma coisa. Né? Então, isso que é bacana, né? A gente vê, o que a gente se preocupou em fazer foi exatamente esses links, né? Aliar profissionais. Porque quando eu falo de alfabetização, eu estou falando de fonoaudiologia, eu estou falando de pedagogia, de pais, eu estou falando de psicopedagogos, psicólogos. Então, um trabalho dessa natureza agrega profissionais, porque todos estão falando a mesma língua, né? Todos estão falando para aquele mesmo indivíduo que está sofrendo privações. Né? Bom, eu tenho certeza que alguns pais agora em casa assistindo o programa devem estar se perguntando, mas e aí, se for uma escola que não é particular, meu filho não está numa escola pública, e aí, tem esse método para meu filho também? Esses livros estarão lá para ele também? Veja, a gente tem, né, hoje uma demanda muito grande, né, de cursos, tá? Tanto que eu tenho multiplicadores, a Claudiane é uma multiplicadora do método das Boquinhas aqui do Mato Grosso, né? Eu tenho feito multiplicadores, capacitado multiplicadores no Brasil todo. A gente já tem 11 estados com multiplicadores, né? Nós já estivemos em 18 estados brasileiros dando cursos, né? Eu estou indo ao Pará, que eu não estive no Pará ainda, né, numa reserva de Carajás. Né? Então, bacana, vamos falar para uma clientela que apresenta etnias, índios, né, que não sabem português, né? Então, vão trabalhar com Boquinhas, isso é uma honra muito grande para nós. Então, esses multiplicadores têm dado cursos. Então, a gente é solicitado por prefeituras do Brasil inteiro que solicitam os nossos cursos. Então, a gente vai na cidade e capacita os educadores da rede municipal. Então, os educadores são capacitados a poder aplicar essa metodologia. Então, não depende da escola ter poder aquisitivo ou não. É óbvio, são cursos pagos, né? Mas, efetivamente, a gente tem muita demanda municipal, mais até do que privada. E a gente tem índices de IDEB, né, índices de aprendizagem das crianças, hoje compatíveis. Eu tenho tido, essa experiência é incrível, mas eu tenho tido crianças sendo tiradas da rede privada e colocadas na rede municipal pela metodologia, pelos resultados que a metodologia vem apresentando. Então, isso, sim, na minha opinião, é o sonho de consumo, né? Porque a gente pensa numa educação, em uma educação para todos, né? Então, a gente quer bons índices de aprendizagem, né? E óbvio, nós estamos falando dessa metodologia. Existe todo um contexto, né? Professores que se capacitam, que estudam, ninguém faz mágica. Essa metodologia não é mágica. Ela está atrelada a um educador consciente muito que estuda, né? Então, existe toda uma fundamentação teórica atrelada, né? Bom, a gente está aqui conversando sobre o método das Boquinhas, agora 11 horas e 15 minutinhos, estamos ao vivo, a gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Lembrando que você agora pode assistir nosso programa pela web, basta acessar o site www.tvmatogrosso.com. Muito fácil, né? Volto já.